Oiê, oiê. Eu estou aqui desmanchando um protótipo, tá? Mas eu estava pensando aqui uma coisa. Eu tenho um acessório que eu utilizo muito, há muitos anos, e que poderia ser algo interessante ou para você, ou para sua mãe, ou para sua avó ou avô, ou para uma pessoa que dependa, por exemplo, de uma cadeira de rodas, né? E que eu tenho e precisei ter, porque há muitos anos atrás, isto aconteceu em São Paulo. Eu estava dentro de um táxi, era um FUC na época, um Volkswagen, né? E dentro de um túnel em São Paulo, um carro bateu atrás do táxi. E é natural que quando você está sentada, que alguém bate atrás, a tua cabeça faz esse movimento. Na época não existia esse apoio de cabeça que hoje é obrigatório nos carros, né? Na época não existia. Então o carro bateu em mim e eu tive esse movimento, não aconteceu nada, eu senti uma dor, mas uma dor que não foi forte, foi um desconforto, né? E ficou tudo bem, o motorista do táxi ficou preocupado, era um senhor, assim, a senhora está bem? Está bem? Eu digo, estou ótima e tal. E eu arrumei outro táxi e fui embora, tratar da minha vida. Eu tinha nessa época, acho que 22, 23 anos, mais ou menos. Anos depois, muitos anos depois, quase 20 anos depois, eu comecei a ter problemas sérios de dores de cabeça. E foi ao ponto em que eu não sabia mais o que fazer. Eu passei 5 anos consultando médicos e fazendo exames e ninguém descobria o que eu tinha. E as dores aumentando, eu tinha que deitar em cima de uma bolsa de água quente para a dor de cabeça amenizar aqui atrás do pescoço. E eu comecei, a dor era talvez muito forte, e eu comecei a ter muita náusea, né, causada pela dor. E fui ao meu médico, né, especializado, e no consultório mesmo dele, como a minha cabeça, eu tinha a sensação que ela ia cair, que ela estava solta, eu segurava a cabeça. E quando eu podia, eu deitava. Então eu deitei no sofá da sala de espera dele. Como ele era meu médico há muitos anos, ele passou na minha frente, olhou para mim, porque viu uma pessoa deitada, e me perguntou: o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Aí eu expliquei para ele, ele disse: vem cá. Passou a mão no telefone, ligou para um médico conhecido dele e me encaminhou para lá. Vai direto, direto. Eu fui, desci, subi, fui em outro prédio vizinho e fui neste especialista em neurologia. E não deu outra. Eu fiz exames esses exames modernos, computadorizados, tomografia, tudo isso. E a situação era dramaticamente urgente. Eu precisei sair dali já direto para a preparação para uma cirurgia, porque a situação não era emergencial, mas era urgente, disse-me assim o médico. E eu fiz a cirurgia. Então hoje, e eu coloquei na época, eu não ele, né? Colocou na época placas de titânio no meu pescoço, porque eu tinha, naquele acidente, eu tinha deslocado levemente um disco intervertebral do pescoço. E com o passar dos anos e a movimentação natural da vida, a nossa cabeça se movimenta muito,
isto foi deslocando e este disco intervertebral, ele estava entrando dentro do canal da medula e eu poderia ficar tetraplégica, segundo o médico. E então a situação era realmente importante. Então ele colocou fixadores em 3 vértebras do meu pescoço. Essa cirurgia se chama artrodese. E eu fiquei muito tempo andando de, como eu brincava, de coleira, né, que é aquele apoio de pescoço, e precisou até que tudo cicatrizasse e voltasse ao normal. E eu, então, tenho hoje algumas limitações de movimento. Por exemplo, olhar muito para cima, um avião no céu, se ele estiver muito por cima de mim, eu não consigo olhar. Então, a subida tem limites e olhar para os lados também tem limites. Mas eu tenho uma vida normal, tricoto, como você sabe, e tal. Mas é desta situação que surgiu a minha dificuldade de pegar fios numa prateleira, de olhar para cima na prateleira nos primeiros tempos pós-cirúrgicos. E até hoje, eu, se preciso alcançar algo mais alto, ou eu uso um aparelhinho que nós compramos, eu vou mostrar para você, ou eu subo numa escadinha. Eu sempre usava a escadinha no início, mas eu caí um dia dessa escadinha. E tudo que eu não posso é cair, certo? Então, a partir daí, a gente foi pesquisar, porque eu nem sabia que existia, mas compramos esse acessório e eu acho ele tão útil, tão interessante, que é uma dica que eu vou dar para você, tá? Porque não é todo mundo que quer ou que acha útil, enfim. Mas se você tem uma pessoa em casa que tem dificuldade de mobilidade, seja do tipo que for, ou a pessoa está numa cadeira de rodas, ou ela tem uma perna que não funciona, sei lá, qualquer tipo de dificuldade, este acessório vai ajudar muito. Caiu o óculos no chão, ela junta com esse acessório, entendeu? Então, enfim, eu decidi mostrar para você, porque você sabe que eu tenho aqui no meu ateliê prateleiras, ícone para lá, ícone para cá, então eu não posso estar subindo e descendo escadinha toda hora. Eu já fazia isso, mas quase, né? Foi assim por muito pouco que eu não me prejudiquei. Certo? Então eu vou mostrar isso para você. Ao invés de usar sempre uma escada, que é uma coisa perigosa, eu uso então a minha garra, isso chama-se garra, né? A minha eu movimento aqui com a mão e aqui ela pega e aperta o que eu quiser. Então, eu quero um cone, eu trago o cone para a minha mão. Eu quero guardar um cone, eu guardo o cone tranquilamente. Coloco no lugar, rearrumo, não preciso sempre, às vezes na pressa, talvez até me acidentar ou coisa assim, entende? Outra coisa que eu uso muito é na cozinha. Eu tenho armários que vão até o teto. Quando alguma coisa cai no chão em algum lugar jamais inacessível, por exemplo, você sabe que a minha máquina está contra a parede. Então, às vezes, cai um remalhador, cai um transportador de pontos. E para ajuntá-lo do chão debaixo da máquina, eu uso isso aqui, né? É muito, muito útil. Eu vou mostrar para você alguns dos usos que eu faço para ele. Aqui só um exemplo, né, para você. Caiu no chão. Então, o remalhador aqui, tudo bem, ele é grossinho, certo? Você pega ele tranquilamente, certo? O transportador, que é chato,
e bem fininho, a gente pega também tranquilamente, certo? O papel, que é finíssimo, né? Papel, afinal, a gente pega assim. Ele traz o papel na tua mão. Então, com sinceridade, é uma dica, é um acessório que eu acho extremamente útil. Existem bem baratinhos. Este aqui, na época, eu comprei e só existia ele. E como eu necessitava mesmo, porque o meu período de recuperação foi bastante longo, então eu tinha que ter, né, um acesso. Então eu uso até hoje porque ele é extremamente útil e me evita situações de risco. Escada, cair no chão, né? Ir para debaixo do móvel para buscar alguma coisa, coisas assim. Eu esqueci de mostrar o aparelhinho todo para vocês. Está aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu movimento, eu aperto aqui, ó. Aperto aqui e a garra movimenta embaixo, ó. Então, ele mais fácil do que isso para utilizar é difícil. Então, ele funciona de todo de lado, de trás, de frente, né? Quer dizer, serve para todo tipo de situação. E nós vamos colocar aqui para você, para sua orientação, caso interesse, né? Porque eu não estou ganhando nada com isso. A minha ideia é dar conforto, né, para você, para o seu trabalho, evitar riscos, etc. Então, a gente vai colocar uma página que catamos aí na internet para você ter uma noção e poder pesquisar, né? Para você ver os tipos que existem e tal. Então, é o que vai ser colocado a seguir. Uma dica rápida para você. Eu estou aqui fazendo um protótipo e estou desmanchando algumas carreiras. Eu já estou lidando com esse protótipo há alguns dias e uma amiga esteve aqui e amiga, aluna também, e eu fui mostrar uma coisa para ela e desmanchei uma carreira e ela perdeu a respiração. Iva do céu, como é que esse teu trabalho não caiu da máquina? Eu fiquei, eu disse para ela, mas cairia por quê? Eu estou trabalhando de uma maneira que não caia. Ah, eu levo uma hora quando eu tenho que desmanchar uma carreira. Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. Eu, há anos, eu desmancho carreiras, claro, porque ou eu erro ou dá um problema, isso é normal no nosso trabalho, certo? Então, a gente tem que desmanchar com tranquilidade. O que que eu faço? Eu acho até que eu já mostrei isso, ou para alguma aluna, eu não lembro. O que que eu faço? Ó, eu simplesmente vou desmanchando rápido assim, ó. Não dói nada, ó. Tá vendo? Já desmanchei uma carreira. Gente de Deus, isso é super simples. A pessoa fica lá assim para não cair o ponto, não carece. Veja você o seguinte, eu vou mostrar. Tá tudo na posição de trabalho, certo? Precisa estar. Então, eu puxo o fio, as agulhas vêm para frente um pouco. E eu faço isso daqui, ó. Este fio aqui, ó, eu empurro para lá, ó. Ele sai das agulhas, ó. E o ponto fica nas agulhas. Então, olha o que que eu faço, ó. Ó, tá vendo? Sempre
Ó, cheguei no fim já. Então, não tem mistério. Eu vou para lá agora, só que, infelizmente, eu fico com o braço na frente e não é legal. Olha só, eu puxo, ó, os pontos da carreira anterior caem na agulha, eu ponho para trás para não correr risco, ó. Eu vou puxando e pronto, terminei a carreira. Nenhum mistério. Um outro detalhe, para você perceber bem. A agulha, ela tem essa curva aqui, certo? Veja aqui na minha mão, esse é o remalhador. Ela tem esta curva aqui. Então, quando eu puxo esse fio aqui, quando eu puxo, tá fechada a lingueta aqui. Quando eu puxo, eu faço o movimento não para cá, para o alto, não, eu faço para cá, porque daí o ponto de baixo derrama dentro da agulha. Eu vou mostrar para você. Ó, eu puxo o fio aqui, boto a agulha um pouco para frente e puxo o fio. Aí eu faço o movimento para lá, ó, para que os pontos caiam dentro da agulha. Você tá vendo? Ó, eu puxo, a agulha tá ali, né? Eu puxo, boto para frente para eu poder derramar, ó, senão não derrama, ó. Tá vendo? O fio vai para lá um pouco. Talvez na câmera você não perceba, mas é por isso que eu tô mostrando, ó. Eu faço esse movimento, ó, quando eu boto para lá, é que ele solta da agulha, ó. Tá vendo? Ó, para lá, ó, olha onde eu vou com o fio, ó, tá vendo? Esse aqui é o fio que tá sendo desmanchado, não é o caso. Então, observe bem o movimento, ó, eu vou para lá, ó, tá vendo? Daí ele solta, ó. Ó, percebe? Por isso que fica fácil e não cai ponto. Aqui agora, por exemplo, pode cair ponto, ó. Porque tá solta a agulha, então eu tenho que pôr de volta, né? Eu tenho que pôr de volta. Você imagina que você desmancha 50 carreiras. Vamos imaginar. Nossa, quanto tempo você leva para desmanchar agulha por agulha? Assim fica mais fácil, certo? Detalhe, de vez em quando pare, enrole o fio, porque senão dá uma nozeira completa, né? Então, é bom fazer isso. Faça 3, 4 carreiras desmanchadas, enrole o fio. Joia? Atente para o seguinte. Com esta mão aqui, eu vou puxando as agulhas um pouco para frente, enquanto eu desmancho. E essa mão direita aqui, ela só trata do fio, ó. Ó, aqui, ó, eu tô com essa mão puxando as agulhas para frente, você tá vendo, ó? Derramo, ó. Boto de volta, ó, para frente e para trás, ó. Ela não vem para frente porque eu puxo aqui, não. Eu empurro aqui, ó. Ó. Aí fica fácil. Tá vendo? É sempre a mão esquerda que tá no comando aqui. Imagine se eu fosse fazer o tanto que eu desmancho aqui, ó. Ó, tá vendo? É essa mão esquerda aqui que trata das agulhas, ó. Aqui eu só levanto o fio. Eu levanto o fio para ele sair da agulha, quando a agulha libera, ó. Tá vendo? É super, super fácil. Uma dica rápida. Como que a gente faz uma costura quando nós temos um lado arrematado e no outro lado laçadas manuais?
Como que a gente costura isto aqui para ter este resultado, tá? Isso aqui é um short que eu tô fazendo, tá? Então, eu queria mostrar para você aproveitar este momento. É o seguinte, eu pego a laçada manual, que é muito visível, como você sabe. Aqui, né, pego ela de um lado, certo? E aqui do outro, eu pego o ponto, o ponto. Lembra que eu já falei para você que quando a gente estica a malha assim, o que aparece de fundo? É o entreponto. O ponto, ele tá sempre juntinho, os dois lados dele, ó. Olha aqui, ó. Como esse aqui tá juntinho desse, ó. Esse aqui tá juntinho desse. Tá vendo? E aqui tem uma grande distância. Então, aqui é o entreponto. O que eu costuro? Os pontos, tá? Deixa eu pegar meu fio aqui, puxar ele aqui. Então, eu vou, ó, esse último aqui que eu já tinha costurado, eu vou enfiar no entreponto aqui e saio do outro lado, aqui. Veja que aqui embaixo não é aqui, que isso aqui é a borda. Eu tô costurando o primeiro ponto efetivo. Então, eu puxo, quer ver? Ó, agora, a próxima alcinha daqui com o próximo ponto daqui. Tá vendo? Ó, esse é o ponto, ó, você tá vendo? Então, ele vai costurando, ó. Aqui, aonde sai o fio, é onde eu enfio de novo e saio no próximo, porque eu tô vendo que essas duas alcinhas aqui são do mesmo ponto, para não errar, certo? Ó, olhe como vai ficando. Não pode puxar demais para a malha não franzir, mas também não pode deixar muito frouxo, ó. Tá vendo como vai ficando? Isto é pelo direito da roupa. Prestou atenção nesse detalhe? Ó. Então, muita gente diz, ah, Iva, mas como é que eu vou costurar uma laçada manual, digamos, duas malhas, né? Uma arrematada e a outra... Ó, é muito simples. Ó, não pode, aqui tem que ter uma certa elasticidade, ó. Não pode apertar muito, mas também não pode, opa, não posso ficar na sombra aqui, não pode deixar muito frouxo. Tá vendo? Super fácil, ó. Ah, eu prefiro depois passar uma máquina de costura. Nem sempre a máquina de costura é uma boa opção, tá? Nem sempre. Aqui eu fiz um nó. Ó, aqui tem um nó no fio, ó, tá vendo? Quer dizer, eu não fiz, ele fez sozinho. Pronto. É que eu estou usando um fio de reuso. Então, essa é a costura. E você, em breve, vai usá-la. Entendeu? Observe bem, 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 ó. Aqui eu fiz um arremate por trás dos postes. Então, esse arremate aqui, ó, esse primeiro furo aqui, ó, você tá vendo, ó, esse primeiro furo aqui, ó, ele é do ponto arrematado, ele não tem duas alcinhas, ele tá fechado. Esse aqui tem, olhe você aqui, ó, ele tem duas alcinhas, tá vendo, ó? A de cá, que é essa aqui, e a de cá, que é essa aqui, ó. Então, esse primeiro ponto é o que eu pego. Você entendeu? É bem fácil, ele é bem visível, né? Então, eu vou, ó,
Aqui a laçada manual é uma coisa só, você sabe porque você pega ela para recolocar nas agulhas, quando você dobra uma bainha, então isso você conhece. E aqui o primeiro ponto, ó, de 2 alcinhas, não é o arremate, certo? Então, essa costura, ela é bastante importante, ela fica chatinha, você vê, aqui é uma lista, ela está no meio, mas é uma coisa normal, isso aqui tem toda a justificativa técnica, né? Aqui, ó, aqui o fio está por cima, eu estou usando o fio de reuso, laçada manual, pontinho, e puxa. Se ficar frouxinho, depois você puxa um pouquinho, só para ficar assim, né? Por igual, homogêneo, entendeu? Beleza? Eu espero que tenha ajudado você, né? E ficamos, então, para a próxima semana com uma novidadezinha que você vai gostar, tá bom? Um forte abraço e até lá!